É, hora do manhwa. Choi Siwoo é um garoto comum. O único problema é sua autoestima. O garoto era muito incomodado com seu peso, e mesmo fazendo de tudo para emagrecer, parecia que ele nunca mudava e estava destinado a morrer frustrado com seu corpo. Um dia, enquanto faz uma corrida até depois da meia-noite, ele encontra um velho no meio da trilha. O velho fala umas coisas estranhas para Siwoo, e o prende em uma espécie de armadilha, o levando para um local abandonado, onde ele tem que lutar contra monstros e se provar ser um verdadeiro yokai. Oi, eu sou o Zakai, e está na hora de vermos o manhwa Goblin's Night. Dessa vez eu vou trazer 3 capítulos porque ele acabou de ser lançado, mas como vocês veem vai ter muita coisa para contar. Essa obra tá fazendo muito sucesso ultimamente e vocês vão gostar bastante. Então, quem já me acompanha, ativa o sininho para sempre ficar de olho nas obras que eu trouxe aqui para vocês e já se inscreve para não perder nenhum vídeo e me ajudar a chegar na meta dos 35 mil inscritos. Como sempre, o nome da obra vai estar passando na tela para vocês e agora, fiquem com o vídeo. A história começa em uma bela tarde. Uma linda garota que se sentia desconfortável com alguém que ela estava conversando, por causa do protagonista, que finalmente resolveu ter coragem para expressar seus sentimentos. O protagonista tentou ao máximo dizer seus genuínos sentimentos de paixão. O nome da garota era Dayun. O protagonista confessou que estava apaixonado desde que eles viraram amigos, mas Dayun parecia que estava tentando descobrir como rejeitar o protagonista sem ferir seus sentimentos. O protagonista imediatamente percebeu o que Dayun ia dizer e pediu desculpas por tê-la colocado em uma situação desconfortável, pois ele já sabia que ela não gostava dele. Mas Dayun estava com medo de magoar os sentimentos do protagonista. Ela tentou suavizar as palavras e se esforçou muito para inventar um motivo para encerrar a conversa com Siwoo, nosso protagonista. Dayun falou de todas as qualidades do protagonista, como ser gentil, divertido, talentoso e bonito. Não era que ela não gostava dele, mas apenas que os sentimentos não eram correspondidos. Depois disso, vemos o amigo de Siwoo esperando por ele no pátio da escola. Seu amigo o viu finalmente saindo do prédio e se perguntou o que aconteceu com a confissão para Dayun. Mas o amigo achou que seria melhor não perguntar diretamente, já que Siwoo parecia triste e desanimado. No lugar, ele tentou animá-lo, vendo que Siwoo estava perto de chorar. Siwoo contou a seu amigo que o motivo que Dayun o rejeitou foi porque ela queria se concentrar nos estudos. Mas o amigo já sabia que aquela era uma desculpa esfarrapada, já que ela não era o tipo de estudante que tinha boas notas. Siwoo estava tão deprimido, ele se culpava até que uma bola de futebol apareceu e quase o acertou. Seu amigo ficou surpreso ao ver Siwoo tendo reflexos rápidos mesmo ocupado deprimido. Os jogadores pediram desculpas por quase acertarem Siwoo com a bola, mas ele parecia mais concentrado em seu ódio sobre seu corpo. Seu amigo concordou com ele, já que o conhecia há um tempo e viu que ele já tentou várias dietas e exercícios. Siwoo era muito bom em esportes e conseguia pular muito alto, apesar de estar acima do peso. Cada refeição, ele calculava meticulosamente as calorias. Seu amigo acreditava que pessoas que estivessem de dieta poderiam seguir as atividades saudáveis de Siwoo e ninguém no mundo continuaria acima do peso. Ele acreditava e sabia que Siwoo se esforçava muito para perder peso, a ponto de ficar preocupado e achar que o protagonista deveria fazer uma visita ao hospital. Infelizmente, o peso de Siwoo não tinha nada a ver com seu estilo de vida, aparentemente sua aparência era 99,9% pura genética. Siwoo foi para casa e continuava deprimido. Ele não foi muito afetado pela rejeição, mas o que o deixava mais triste era sua aparência. Ele se perguntava se seu corpo realmente era por causa da genética, e olhando a foto de seus pais, ele pensa em como os dois pareciam normais. Na verdade, seu pai parecia até ter um corpo musculoso. Siwoo achava injusto não ter herdado o corpo ideal de seus pais. Por sorte, Siwoo tinha uma mãe doce e carinhosa, que naturalmente elogiava seu filho bonito para não fazê-lo se sentir mal com seu peso. Siwoo nunca conheceu seu pai, mas já ouviu histórias sobre ele. Ele soube que seu pai era um lutador muito famoso, apesar do seu período de carreira tenha sido curto. Seu pai tinha conquistas realmente impressionantes, e de acordo com sua mãe, ele tinha um corpo impressionante, onde os músculos se desenvolviam mesmo com ele apenas respirando. Siwoo realmente acha frustrante que seu esforço seja praticamente inútil. Depois de um longo e cansativo dia, ele decidiu apenas comer. Enquanto preparava sua refeição, o garoto reflete que era inútil manter sua dieta, já que nunca funcionava. Frustrado, ele decide que vai comer o quanto quisesse, já que todo o seu esforço apenas o deixava mal. Mas logo ele sentiu que não parecia certo ser tão pouco saudável. Parecia que seu corpo se sentia mais confortável com seu estilo de vida saudável, e ele tinha dúvidas ao abrir um pacote de salgadinhos. No final, Siwoo decidiu comer uma salada e continuar com o estilo de vida saudável, mesmo que sua aparência estivesse o estressando. Mais tarde, naquela noite, Siwoo ainda não tinha perdido a esperança e decide sair para correr. Ele correu por 4 quilômetros e continuou correndo sem parar até meia-noite. Ele sentia que não queria parar,
pois ele estava mais rápido do que suas marcas anteriores. Ele tinha tomado o melhor pré-treino do mundo, continuando imaginando a cena da rejeição para se motivar, até alcançar seu objetivo. Depois de um tempo, já era madrugada e Siwoo já tinha percorrido a distância de 15,4 quilômetros. Siwoo finalmente chegou no seu limite, e seu corpo começou a sentir câimbras por ter corrido tão longe sem nem perceber. De repente, Siwoo se encontrou um lugar desconhecido, com um ar nebuloso e arrepiante. Felizmente, Siwoo tinha um mapa para guiá-lo de volta para casa. Quando de repente, um velho, que parecia ter saído de uma lenda urbana, apareceu na frente de Siwoo, o chamando de porquinho. O velho fala alguma coisa sobre a linhagem sanguínea de Siwoo e se aproxima do garoto de uma maneira estranha e sinistra. Siwoo ficou assustado. Era a primeira vez que testemunhava uma pessoa que parecia só existir em contos de fadas. Ele estava profundamente aterrorizado com o velho homem, mas ainda assim perguntou se o velho estava bem por ter pulado direto da ponte, apenas para olhar mais de perto para ele. O velho garantiu que não tinha necessidade de Siwoo ter medo, ele não tinha a intenção de devorá-lo. O velho do saco se apresentou como Vovô Man, uma lenda antiga parecida com o bicho-papão. Ele que levava embora as crianças mais, que não ouviam seus pais. Mas atualmente, o Vovô Man fala que está cuidando dos youkais na península de seu mundo, assumindo o papel de juiz divino. Ao olhar para Siwoo, o Vovô Man percebeu que Siwoo não sabia sobre a verdade do mundo em que estava. Ele lentamente puxou seu saco e levou Siwoo para o mundo dos youkais, assim como faz com as crianças mais. Ele cobriu o corpo de Siwoo com um pano, mas o jeito como ele cobriu o corpo de Siwoo foi assustadoramente apertado. Siwoo tentou ao máximo resistir, mas aquilo estava magicamente apertado e ele não conseguia se libertar. Ele estava confuso, pois não tinha ideia sobre a linhagem. Até que Siwoo finalmente foi solto, e vai parar em um lugar desconhecido, que parecia tão mágico que estava cheio de luz rosa. Siwoo ainda estava tentando se recuperar do sufocamento, mas ao olhar ao redor, ele percebeu que estava no mundo dos youkais, que parecia estar na Era Antiga. Enquanto o protagonista continua sem palavras, o Vovô Man apresentou ao mundo dos youkais. O Vovô Man aconselhou Siwoo a olhar melhor ao redor, até que ele finalmente se viu cercado por criaturas míticas, ou youkais, em termos de cultura. Siwoo não conseguia entender nada, ele estava pensando na sua saúde antes, e de repente, um velho homem o sequestrou para ver o mundo dos youkais. Vovô Man falou de uma breve história sobre os youkais. Eles já foram temidos pelos humanos, que os consideravam como deuses e os adoravam. Mas no mundo moderno, os youkais acabaram virando apenas superstições, e existem apenas como imaginação. Os youkais celebram um grande festival uma vez a cada 666 anos, para selecionar o rei deles. Vovô Man também explicou que existem clãs de youkais em todo o mundo, incluindo na Península Coreana, onde eles devem selecionar e enviar jovens youkais com talentos excepcionais como candidatos. Há 666 anos, houve um homem yokai que se destacou e foi conhecido como seu rei. Mas o tempo passou e o mundo dos youkais agora busca um novo herdeiro para o trono. O velho disse que cada clã de youkais deve enviar pelo menos um candidato, e incluindo o mundo dos youkais e o mundo dos humanos, Siwoo é o único que herdou a linhagem dos goblins. Mesmo que Siwoo parecesse ser da 5ª ou 4ª geração, e a concentração da sua linhagem ser bastante leve. O garoto entrou em pânico, percebendo que tinha sido escolhido como candidato dos youkais. Ele começou a tremer com o que estava acontecendo, pois ele realmente não queria fazer parte de nenhum assunto relacionado a um mundo de monstros. De repente, ele sentiu algo maligno vindo em sua direção, e ao olhar para cima, viu um yokai prestes a atacar. Mas, surpreendentemente, a criatura pousou bem na frente dele com uma entrada impressionante. Vovô Man queria colocar Siwoo à prova, querendo saber se tudo isso era completo absurdo ou não. Pela aparência do duelo, parecia ser bastante injusto, especialmente porque o yokai era gigantesco em comparação ao corpo de Siwoo. Vovô Man não tinha intenção de segurar nada quando ordenou brutalmente o yokai que, se ele derrotasse Siwoo, permitiria que o yokai comece o oponente derrotado. O oponente de Siwoo era conhecido como o yokai de boca grande chamado Gilgug, e ele era muito sedento por sangue, já que fazia 666 anos desde a última vez que ele comeu um ser humano. Siwoo estava completamente aterrorizado, pois sabia que não era páreo para o Gilgug. O Gilgug não hesitou em contra-atacar e deu um soco instantaneamente na barriga de Siwoo. O Gilgug foi com tudo e chutou Siwoo logo após tê-lo socado para dominar completamente o duelo. Os olhos do yokai não reconheciam que Siwoo era apenas um adolescente, e ninguém pensou em segurar a força. Vovô Man acreditava que mesmo que Siwoo tivesse herdado o sangue de um goblin, eles não podiam simplesmente entregar o trono para ele, especialmente por ser um ser humano. Vovô Man desafiou Siwoo a provar seu valor para que ele pudesse viver, mas Siwoo não pediu por nenhum desses fenômenos que aconteceram de repente. Ele estava tentando se recuperar de todos os golpes que Gilgug lhe causou, até que seu corpo foi agarrado e lançado para longe. Enquanto segurava o corpo de Siwoo, coberto por ferimentos e sangue, Gilgug não quis dar nenhuma chance ao seu oponente, e joga Siwoo instantaneamente no chão.
Apesar de seu corpo humano estar completamente machucado, surpreendentemente, Siwoo ainda estava vivo, e até Gilgug notou que ele era bastante resistente. Mas ele está prestes a usar seu último recurso para tirar a vida de Siwoo, e com suas unhas afiadas e mão gigantesca, ele pretende esmagar o corpo de Siwoo como de um inseto. Ele estava animado, só de pensar que iria devorar carne humana de novo após tantos séculos. Mas assim que suas mãos tocaram o chão, ela misteriosamente brilhou, como se algo tivesse se transformado. Para o vovô Man, era exatamente esse, o momento que ele estava esperando. As mãos de Gilgug não conseguiram tocar o chão graças à quantidade de força que Siwoo ganhou inesperadamente. Gilgug se perguntou o que estava o impedindo de esmagar Siwoo, até que foi revelado que Siwoo tinha uma habilidade sobre-humana. O vovô Man observava a cena, plenamente ciente de que as habilidades possuídas pelos goblins eram verdadeiramente ilimitadas. Mas a habilidade mais característica daqueles que herdaram o sangue deles era sua força. Siwoo, que estava completamente inseguro com seu físico, de repente se transformou em uma pessoa musculosa. Era como se seu corpo finalmente mostrasse os resultados de todo o seu esforço nos últimos anos. Enquanto isso, Gilgug não esperava que ele tivesse dificuldade na luta. Mas os goblins não eram como qualquer outro yokai, pois eles podiam aprender sem serem ensinados graças aos talentos enraizados nos instintos de seu corpo. Siwoo reuniu toda a sua força para virar o corpo de seu oponente, como se ele estivesse usando uma técnica que ainda não tinha aprendido. De repente, Siwoo executou o movimento Azira, uma forma tradicional de luta praticada na Coreia há séculos. Por causa do estranho fenômeno, uma explosão acontece no mundo dos youkais, quando Siwoo conseguiu esmagar o corpo de Gilgug no chão. O gigantesco yokai foi derrotado em apenas um golpe, por ninguém menos que Choi Siwoo. Siwoo, um adolescente de 17 anos da raça humana, finalmente despertou sua forma verdadeira e revelou seu sangue meio goblin. De volta à realidade, Siwoo estava atualmente em uma loja de conveniência. Ele tentou contar sua experiência no mundo dos youkais na noite anterior, e vemos que seu corpo voltou a ser acima do peso. Siwoo continuou, lembrando de si mesmo jogando Gilgug no chão. Seu melhor amigo não se importou com a estranheza do sonho, e apenas continuou ouvindo sua experiência maluca. Ele achou estranho que Siwoo foi espancado no seu sonho, já que a maioria das pessoas não tinha esse tipo de sonho violento. Mais estranho ainda foi que Siwoo nunca aprendeu o wrestling em sua vida, mas conseguiu usar o golpe instantaneamente. Mesmo assim, Siwoo sentiu seu sonho muito vívido, como se já soubesse o que estava fazendo desde o início. Siwoo se sentia como se já fosse um profissional de wrestling, como se pudesse lutar com alguém agora mesmo e ser capaz de realizar o mesmo movimento que fez com Gilgug. Mas seu melhor amigo apenas riu dele, por causa de seu sonho cheio de criaturas míticas. Siwoo percebeu que seu sonho estranho poderia ser apenas o efeito de estar estressado. Ele pensou que talvez estivesse ficando obcecado em perder peso e então também sonhava em ficar musculoso. Até ele voltar de repente para o mundo dos youkais. Ele ficou confuso ao se ver de volta àquela realidade, mas agora percebendo que tudo o que tinha acontecido era real. O vovô Man disse a Siwoo que ele tinha adormecido de pé, e que a cena dele em uma loja de conveniência com seu melhor amigo era apenas um sonho. Ele então olhou para o lado, enquanto se lembrava de duelar com um yokai e viu que Gilgug estava completamente derrotado e desmaiado. Ele ficou surpreso que um mero humano como ele pudesse vencer uma criatura gigantesca como aquela. Ele tinha muitas perguntas na mente sobre sua verdadeira natureza, mas mais importante, ele estava mais preocupado com sua casa. Enquanto Siwoo estava tendo uma crise de identidade, o vovô Man estava conversando com a garota yokai ao lado dele. A garota yokai estava um pouco desapontada com o garoto, já que estava com as expectativas altas por ser a primeira vez que vê um meio humano. A garota yokai parecia arrogante e imediatamente insultou Siwoo, o chamando de estúpido e patético. Ela até teve a audácia de duvidar da linhagem de Siwoo e seu sangue goblin. Mas o vovô Man discordou, achando que Siwoo realmente teve um desempenho impressionante na luta. Mas a garota diz que seu oponente não era muito habilidoso, já que não usava nenhuma magia, mas só exibia sua força física. O vovô Man desculpou o comportamento rude da garota. Siwoo pergunta se a avaliação tinha terminado, já que ele estava esperando voltar para casa. Vovô Man tinha terminado a avaliação de Siwoo enquanto ele estava dormindo, e tinha certeza de que Siwoo tinha se saído bem. Enquanto consultava Siwoo, vemos o que aconteceu depois da luta. Siwoo, que derrotou Gilgug com um único golpe, estava escondendo sua verdadeira força o tempo todo. E com base no julgamento de vovô Man, Siwoo parecia ainda ter traços de sangue de goblin em seu corpo. Já tinha um tempo desde que o vovô Man testemunhou um goblin, e ele não conseguia tirar os olhos de Siwoo, como se estivesse relembrando alguém que ele conheceu. Depois, o vovô Man anunciou seu julgamento para todos os presentes que se reuniram para assistir ao duelo. Vovô Man declarou que Siwoo agora é oficialmente um yokai e não mais um humano. Ele ordenou que todos os youkais espalhassem a notícia sobre o que aconteceu, com todos ansiosos pelo festival, especialmente agora, que alguém do clã dos goblins apareceu.
Agora que Siwoo é considerado um monstro, a lei dos yokais registrará seu nome como um yokai oficial, e ninguém poderá capturá-lo ou devorá-lo a menos que tenha um motivo justo para isso. Mas Siwoo não se importava com nada daquilo, e apenas queria ir para casa. A garota yokai estava frustrada porque Siwoo não parecia entender as coisas. Ela fala que a menos que ele tivesse alguma habilidade de esconder completamente sua identidade entre os humanos, um monstro que tinha menos de 500 anos de idade não poderia se aventurar no reino humano. Siwoo começa a ficar confuso. Ele diz que nunca causou mal a ninguém, então não causaria problemas. Mas se recusar a entender as regras desse mundo, deixava o vovô Man sem escolha a não ser matá-lo. Siwoo imediatamente se afastou, e até ele se surpreendeu em ver sua nova força e reflexos rápidos. Siwoo esperava que os dois yokais que estavam na sua frente não reagissem violentamente só porque ele queria voltar para seu mundo. Mas o vovô Man esperava que Siwoo compreendesse a situação. Mesmo que ele estivesse em negação, ele agora é considerado um monstro. Na hora do pulo, Siwoo sentiu como se seu corpo tremesse e ele simplesmente agiu. Vovô Man explicou que entre as espécies de monstros, o poder da espécie dos goblins era sem dúvidas um dos melhores. Mesmo que o corpo de Siwoo esteja em um estado parecido a de um recém-nascido, sua força facilmente superará em centenas de vezes a de um humano comum. Por isso o menor deslize dele poderia acabar sendo fatal para uma pessoa normal. Siwoo entendeu o que ele queria dizer sobre sua verdadeira natureza. Mas ele também não podia esperar 500 anos para voltar ao mundo humano. Felizmente, o vovô Man garantiu que talvez ele só precisaria esperar meio ano, já que a única razão por existir a restrição de 500 anos era porque o antigo rei dos yokais escreveu a lei. Mas caso ele conseguisse vencer o festival, ele poderia reescrever a lei. Nesse momento, o velho conta uma história que aconteceu há 666 anos atrás. Naquela época, todos os monstros eram livres para entrar e sair do reino humano. Graças ao poder dos yokais, tudo o que os humanos podiam fazer era fugir. Os humanos temiam os yokais, especialmente quando eles apareciam à noite. Até que alguns dos yokais mais fortes começaram a proteger os humanos de sua própria espécie. Alguns humanos naquela época confiavam nessas espécies amigáveis aos humanos que viviam entre eles. Uma relação baseada no medo e na adoração, esse era o sentimento em relação aos yokais 666 anos atrás. Mas depois do festival há 666 anos, houve um rei recém-coroado. No dia em que ele ascendeu ao trono, o rei escreveu uma nova lei usando o sangue daqueles que ele tinha matado, e por causa dessa restrição, os yokais foram proibidos de prejudicar os humanos, bem como de se revelarem ou se aproximarem da humanidade. Desde então, os humanos não temiam mais os yokais. Em vez disso, as pessoas continuam alheias da existência deles, pensando que todos os yokais são apenas criaturas fictícias de folclore. O vovô Man deu a entender que ele deveria se tornar um novo rei coroado para reescrever a lei do mundo dos yokais. Assim, na noite do festival, depois que o sol se pôr no reino humano, será o momento que todos os monstros têm ansiado para chegar, e finalmente visitar o mundo humano. Nessa noite de monstros, todas as criaturas do reino se apressarão para o reino humano, e despertarão os medos e reverências esquecidos na humanidade. Com a declaração do vovô Man, Siwoo percebe que deve ao menos tentar fazer com que os yokais não tragam o caos no reino humano. Vovô Man permite que Siwoo faça o que quiser no mundo dos yokais, mas primeiro o aconselhou a aprender como usar seus poderes. Siwoo se perguntou como poderia dominar seu próprio poder. O velho não disse isso diretamente, mas deu a entender que caso Siwoo dominasse seu poder, ele se tornaria um dos yokais mais fortes que existem. Por um breve momento, vovô Man percebeu que Siwoo tinha uma expressão determinada, e se perguntou o que estava passando pela cabeça dele. Siwoo respondeu diretamente a vovô Man que ele queria evitar que os monstros tocassem na humanidade. Para um garoto de 17 anos, vovô Man acreditava que era impossível fazer previsões precisas. Mas Siwoo estava certo de que logo o mundo se tornaria mais perigoso para toda a humanidade, e ele precisava se destacar para proteger aqueles que são queridos para ele. Vovô Man percebeu que dominar um poder como o de Siwoo não seria tão complicado, já que o sangue de Goblin que corre em seu corpo é extremamente poderoso, apesar de provavelmente não ser comparável ao de um Goblin de sangue puro. Ele queria que Siwoo vencesse o festival o máximo possível para se tornar o rei coroado, assim, Siwoo teria o poder de reescrever a lei. Mas a garota yokai não conseguiu parar de dizer algumas palavras ofensivas, dizendo a Siwoo que ele não tem chance de vencer o festival. Como a garota yokai estava buscando um pouco de atenção, o vovô decidiu apresentá-la. O nome da garota yokai era Ciaula. Ela é uma jovem que quer participar do festival em nome de seu povo para visitar o mundo humano. Ela lembrou que o velho pediu um teste para os yokais entrarem no reino humano, jurando que se o teste fosse uma mentira, ela se vingaria. O vovô simplesmente ignorou a grosseria da garota, e explicou a Siwoo que ela apenas queria entrar no reino humano. Vovô Man vinha adiando lidar com ela, já que estava ocupado com outras coisas, mas Ciaula era persistente demais. E como os monstros logo entrariam no reino humano em 6 meses, Siwoo não entendeu por que ela simplesmente não esperava para entrar naquele dia.
Ciola disse que na verdade nem precisaria fazer o teste, já que existem monstros mais fracos que ela que participariam do festival. O vovô Man sabia muito bem do potencial de Ciola, e por essa razão era difícil julgar a qualificação dela, já que ela é do tipo de pessoa que não tinha paciência ou autocontrole. Ciola aceitou aquelas críticas, mas ainda esperava que isso não fosse apenas uma desculpa para evitar lidar com ela. Na verdade, havia uma razão pela qual Ciola foi convocada pelo vovô Man naquela noite. Vovô Man acreditava que era o momento perfeito para ver como Ciola se comportaria com os humanos, e o teste de Ciola incluiria Siu, que também era um humano. Vovô Man acreditava que essa era uma maneira melhor de julgar suas qualificações. Depois dele revelar seu plano, Ciola não ficou satisfeita, mas o velho nem pensou. E deu apenas o período de 1 mês para ela ensiná-lo o básico de ser um monstro, incluindo a magia de transformação. Se então ele visse um progresso positivo depois de 1 mês, ele julgaria os dois como qualificados para entrar no reino humano. Mesmo assim, Ciola continuava reclamando, dizendo que achava que seria injusto ensinar a um humano todos os conceitos básicos dos youkais em 1 mês. Em resposta, o velho diz que nesse caso, ela teria que esperar a lei ser mudada. O vovô Man deixou os dois com 2 escolhas claras, ou Ciola ensinaria Siu ou eles simplesmente esperariam uns 6 meses, cabia a ela decidir. Depois de dizer isso, vovô Man parte, coberto por um pano velho e subindo aos céus, e os dois são deixados para decidir o caminho mais fácil. Ciola decidiu engolir seu orgulho e começou a fazer uma pergunta a Siu. Ela perguntou sobre a força de um yokai, sobre a qual Siu não tinha conhecimento algum. Com a resposta, Ciola desiste facilmente do garoto, pensando que ele definitivamente não passaria no teste. Até que de repente algo aterrorizante chamou a atenção de Siu quando ele viu Gilgug, que finalmente recuperou seus sentidos depois de ser derrotado. Aparentemente ele ainda tinha um ressentimento contra Siu. Siu entrou em pânico, já que o velhote não estava em lugar algum para deter a criatura. Mas a presença de Gilgug não assustou Ciola. Na verdade ela então insultou Gilgug, dizendo que por causa de criaturas como ele, os youkais eram insultados pelos humanos. Por conta da declaração ofensiva, ela só provocou Gilgug a atacá-la. Ele estava furioso, mas Ciola ainda estava calma. O mundo dos youkais era realmente diferente. Ao contrário da raça humana, onde não tem superioridade entre as raças, para os monstros, há uma diferença significativa em termos de espécies e linhagem. A diferença entre os monstros é determinada pela diferença entre o poder médio e as habilidades únicas que cada um possui, o que acaba criando classes distintas dentro do reino dos monstros. E uma vez que os goblins de sangue puro desapareceram, as opiniões sobre qual linhagem merece ser considerada a classe mais alta na Península Coreana divergiam. Mas segundo Ciola, se todos deixarem de lado seu orgulho, muitos monstros dariam a mesma resposta relutantemente. E sua resposta seria que youkais como Ciola, conhecidos como as bestas arrogantes daquele reino, e famosas raposas que escondem suas 9 caudas, seriam consideradas os mais próximos do ápice dos youkais, na Península Coreana. Siu ficou sozinho com Gilgug e Ciola, que atacou e acorrentou o yokai usando seus poderes mágicos, que ele ainda não entendia como funcionava. Siu estava na frente dela, congelado de surpresa com o que ela fez com o yokai. Ela mostrou a ele a realidade que ele teria que aceitar e se adaptar mais cedo ou mais tarde, já que ele tem genes de um goblin. Depois de acorrentar o yokai, Ciola lhe conta o que é a magia, e usa o Gilgug para mostrar seus poderes a Siu. Ela disse a Siu que a magia tem a capacidade de consumir e usar forças de energia. Ela explicou que existem 2 tipos de força, divididos em herdada e adquirida. Ciola acredita que a primeira, força herdada, já é conhecida por Siu e foi usada por ele na batalha. Nesse caso, os goblins têm uma habilidade específica e gravada na memória da própria linhagem. Ciola explicou que usar esse tipo de habilidade não exige que ele aprenda algo especial, e será tão fácil quanto respirar quando ele se sentir confortável usando a habilidade. Já a força adquirida, qualquer yokai pode usá-la, desde que treinem o bastante. A aprendizagem e o treinamento são essenciais para desenvolver a força adquirida. Gilgug, o yokai que foi acorrentado por Ciola, tinha negligenciado seu treinamento por ser confiante demais em seu tamanho e força naturais, e agora, ele era humilhado por um simples acorrentar. O yokai treme, e tenta escapar, mas não consegue por conta do poder da garota. Ciola disse a Siu que por isso, o yokai era de um tipo inferior a ela. Ela continua explicando, dizendo que queria esclarecer as coisas com antecedência. Enquanto ela ensinasse Siu a usar seus poderes yokais, ela não queria resultados ruins, caso contrário, ele sentiria sua ira. Ela também diz para ele falar antecipadamente se ele não estiver pronto, e desistir o mais rápido possível. Siu olhou para ela com curiosidade enquanto ouvia as condições. Ela achava difícil Siu se adaptar, já que ele era humano apenas alguns minutos antes, e de repente, teve sua vida virada de cabeça para baixo ao descobrir que é meio goblin. Ela ameaçou Siu dizendo que ele poderia morrer em suas mãos se ele a desapontasse durante o processo de treinamento. Mas ele estava determinado a aprender, e disse a Ciola que se ela o ensinasse, ele faria o seu melhor, ou morreria tentando.
Ela pergunta por que ele ainda estava determinado a aprender depois do que ela disse. E Siu falou que ele não tinha outra escolha, e aprenderia não importando a condição, e que agora, não deveria se preocupar com o que aconteceria no futuro. Ao ouvir o garoto, Ciaula sorriu com sarcasmo, ainda está convencida que ele provavelmente irá falhar no processo, mas não também custava tentar. Ela disse a Siu que deveriam fazer uma refeição primeiro, deixando Siu confuso sobre por que ela sugeriu comer. Ela explica que uma refeição era útil, assim como ela disse antes, é necessário consumir forças para desenvolver o poder. Ela mostrou sua magia a Siu, falando que a força é o poder de todos do mundo Yokai, mas provavelmente o garoto tinha pouca energia sobrando. Normalmente, um Yokai acumularia energia naturalmente, apenas respirando o ar do mundo Yokai ou comendo. Mas Siu tinha acabado de chegar, e ele não devia ter acumulado muito com sua dieta normal no mundo humano, então basicamente o poder que ele tinha agora, era o mesmo desde o seu nascimento. Ciaula sorri e pergunta se ele está faminto, mas Siu negou, dizendo que não estava com fome. De repente Siu sentiu uma sensação estranha em seu corpo. Ele instantaneamente tremeu, e suas veias saltaram para fora do corpo. Ele ficou sem entender o que estava acontecendo, olhando para o seu corpo confuso. A garota olha para como Siu está lutando. Como ela disse, ele tinha pouca força restante, por causa do que ele fez mais cedo, já que ele economizou um pouco de energia do mundo humano e a usou de uma vez só na batalha. Siu deve ter ficado exausto apenas por entrar no mundo dos monstros, e isso sem dúvidas causou um esgotamento. Ela vai até ele enquanto ele sofre, e o segura por trás, dizendo que tinha uma solução para o sofrimento de Siu. Ela sussurra em seu ouvido, fazendo Siu ver o estado do Yokai em sua frente. Gyugugi estava lutando para se libertar desde que foi amarrado pela magia de Ciaula, e ela começa a explicar as regras do mundo dos monstros. Se o juiz declarar um dos dois como vencedor do duelo, esse vencedor tem o direito de vida e morte sobre o perdedor. Então ele pode comer um monstro e consumir sua força. Essa era a forma mais eficaz e simples de obter força. Com o tamanho do monstro, ele dará uma boa refeição para Siu, e sua fome desaparecerá depois de consumi-lo. O protagonista avança em direção ao monstro automaticamente. Nesse momento, ele avançou por instinto e não por razão. Pela primeira vez em sua vida, ele sentiu uma fome demoníaca. Cedendo ao desejo, ele foi incentivado pela garota de 9 caudas a saciar sua fome, e a única coisa em sua mente agora era um instinto de caça. Mas algo que a garota não tinha considerado era a natureza gananciosa de um goblin, que faria com que ele tentasse capturar a presa mais nutritiva e saborosa. Assim, o protagonista se vira para atacar a garota, e ela fica surpresa com a arrogância do meio-sangue. Ela usa sua magia de corrente para prendê-lo, mas ele rapidamente quebra a corrente com seu braço e a ataca. A garota reconhece o poder do protagonista, já que mesmo sendo uma corrente, ele conseguiu quebrá-la apenas com força bruta. Ela invoca uma técnica com seu sangue, chamada de invocação abençoada do grande imperador conquistador demoníaco. Então, um punho gigante ataca o protagonista, e em seguida ele é atingido por um tapa. O poder dessa invocação é imenso, e a garota parecia confiante que isso seria suficiente para parar o meio-sangue. Mas depois do ataque, instintos ainda mais profundos despertam do interior de sua linhagem Goblin. A garota diz que mesmo entre os Goblins, apenas alguns seriam escolhidos para aquela transformação única. O protagonista emanava um poder imenso que surpreende até mesmo ela, que reconhece que talvez ele seja mesmo um bom símbolo da força de sua raça. A garota é um monstro excepcional, uma gênia que alcançou as 9 caudas mesmo antes de atingir a idade de 100 anos. Um talento da grande família de raposas demoníacas, que nascia uma vez a cada 1000 anos. É exatamente por isso que ela podia sentir aquilo tão bem, o perigo de enfrentar uma criatura como aquela pela primeira vez na vida. O protagonista cria uma espécie de arma com sua transformação, que emana um poder que a garota nunca tinha visto antes. Era a habilidade única do porrete Goblin. Ela apenas se defende e diz que ela também deve mostrar o poder de sua invocação. Ela é capaz de agarrar o porrete Goblin do protagonista, e lançá-lo em direção ao chão. Os dois travam uma luta de forças, e Ciaula não pode acreditar que ele estava enfrentando o grande imperador demônio dessa maneira, mas fala que apenas mais alguns golpes seriam o bastante. Mas nosso protagonista não é alguém que pensava em desistir facilmente. Ele jamais soltou o porrete, nem mesmo quando foi arremessado ao chão. A arma do protagonista muda de forma e ele arranca da mão da invocação. É por isso que no passado, quando os goblins prosperavam, os monstros chamavam o porrete Goblin de arma que pode se transformar em qualquer coisa, mudando de acordo com a vontade e o propósito do usuário. O protagonista lança um ataque usando o seu porrete, e a garota analisa que a forma e os métodos de luta mudaram junto com a arma, e por isso invoca outro braço do Imperador Demônio. A garota decide não dar brechas ao protagonista, então ela usa seu ataque, Cataclisma Crepuscular. O protagonista tenta se defender com uma rajada de golpes usando sua arma, e Ciaula fica frustrada com a resistência do meio Goblin.
Depois de vê-lo, ela entende o jeito que todos falavam da força dos goblins, já que ela estava tendo certa dificuldade com um desajeitado meio-sangue, recém-despertado. Mas não importa o quão forte seja sua magia, ele já estava chegando no seu limite. Então, se eles continuarem assim, no final seu corpo entrará em colapso. O protagonista continua sua luta intensa, mas a garota decide acabar com isso de uma vez por todas e libera 5 de suas caudas, invocando o poder total do grande imperador demônio. Ela diz que já fazia muito tempo que não usava tanto poder, e utiliza seu ataque eclipse, com uma onda de energia se chocando com o protagonista. Finalmente, ele é derrotado pelo imperador. A garota diz que é uma pena, mas ele morrerá em breve, graças ao colapso por exaustão que já começou. Mas a culpa era dele, já que foi ele quem não soube reconhecer seu lugar. A garota estava pronta para aceitar o sermão do velho, mas antes de sair, o protagonista começa a tentar falar com lágrimas nos olhos. Ela se vira irritada, mas olha para ele e decide ajudá-lo. Com um beijo, ela acaba transferindo a energia que ela tinha armazenada, lhe dizendo que se ele não valesse todo o seu investimento, ela sem dúvidas, o faria pagar. E o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, acho que também vai gostar desse próximo que vai aparecer aqui. Deixa o like pra eu entender que vocês querem a parte 2 lá no outro canal, Ormão A. Então também não esquece de conferir e ativar o sininho lá também. E obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.